E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Dos quadrinhos para a advocacia e de lá para o empreendedorismo. Nesse episódio, o Nelson Williams contou a sua trajetória, do começo em uma cidade no interior do Paraná, o caminho que percorreu para se tornar advogado, as dificuldades e barreiras que encontrou em seu caminho, como as enfrentou e como transformou o Nelson Williams Advogados no maior escritório de advocacia do Brasil. Nelson falou dos seus erros e acertos, aprendizados, em quem se espelhou para empreender e onde almeja chegar. Falou sobre temas polêmicos como marketing na advocacia e inteligência artificial. Esse é um episódio cheio de curiosidades, histórias e conselhos de um empreendedor advogado. Nelson Williams é formado em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino de Bauru e é sócio fundador do escritório Nelson Williams Advogados, o maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos recebendo Nelson Williams nesse primeiro episódio que é gravado de forma presencial. Nós já gravamos 85 e é um episódio muito emblemático, então eu agradeço o Nelson por ter aceitado esse convite. Também pelo convite para gravar aqui presencialmente no escritório de São Paulo. Prazer te receber, Nelson. Obrigado, Renato. Prazer é meu. Muito bem. Nós temos sempre uma pergunta clássica para abrir aqui o episódio do Direito de Resposta, que é sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida, estruturada, você montou seu escritório, que hoje é o maior do Brasil, um dos maiores da América Latina, há 25 anos atrás. Essa trajetória, ela foi planejada e, caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Não. É uma carreira que não foi planejada, né? Eu inicio de uma maneira muito simples, muito humilde. Já reportei isso em outras oportunidades, né? Meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, pobres de Marré do norte do Paraná. Fiz faculdade em Bauru, na IT, Instituição Toledo de Ensino, uma das faculdades mais tradicionais do interior de São Paulo. E, lógico que numa condição muito precária. Eu trabalhava como auxiliar de escritório e finais de semana fazia alguns bicos. Inclusive cheguei a trabalhar de frentista de posto de gasolina, ali de auxiliar num posto, né, que era de administração familiar. Começo do zero. Comecei numa clínica médica emprestada, onde eu usava das 8 às 16, sem carro, andava de ônibus circular. Levei um ano para comprar meu primeiro carro. Ou seja, eu começo de maneira muito simples. Nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com nenhum escritório de advocacia. E as coisas foram acontecendo conforme as circunstâncias. Eu sempre digo e gosto de dizer às pessoas que estão iniciando e para aquelas que já estão iniciadas, procure sempre fazer o melhor. Eu sempre procurei fazer o melhor que podia. Se não fazia melhor, não o fazia, não por falta de vontade, muitas vezes por falta de condições mesmo. E fui fazendo, as coisas foram acontecendo, foram surgindo. O meu primeiro objetivo sempre foi trabalhar na área empresarial, né, prestar serviço para pessoas jurídicas. Por quê? Porque eu tinha afinidade com o segmento. Durante o período meu da faculdade, eu tive 3 empregos que me marcaram. E os 3 foram com pessoas que eram empreendedoras. Então isso, de certa maneira, me influenciou. E ali eu começo o meu escritório dessa maneira. Nelson, você contou um pouquinho do início da tua trajetória na advocacia. Mas como surgiu a ideia de fazer o curso de Direito? Surgiu de um personagem chamado Demolidor, da Superaventuras Marvel. Inclusive, já foi objeto de uma série na Netflix. Eu, de uns 12, 13 anos, morava em Jaguapitã, norte do Paraná. E ali eu fui apresentado ao personagem por um colega, um vizinho. Ele me apresentou os gibis e eu gostei. Gostei do personagem. O alter ego do super-herói, ele é um advogado com poderes, né? Ele é cego, mas tem outras habilidades desenvolvidas. E eu gostei, eu achava na época eu era um garoto, eu achava que eu parecia, que eu lembrava o personagem. Então, eu acabei me identificando com o personagem Matt Murdock, que é o alter ego do Demolidor. E era advogado, falei, quero ser advogado, quero ser mais que nem o Demolidor, né? Que nem o Matt Murdock. Por isso que eu acabei optando em fazer direito.
Eu até lembrei hoje, né? Estava tendo a oportunidade de fazer uma postagem. Eu falei como que pequenas coisas muitas vezes definem o nosso destino, né? Fazem grandes diferenças na nossa vida. Um detalhe, uma história em quadrinho, 13 anos, norte do Paraná, uma situação totalmente diversa, inclusive até do próprio personagem, né? Da história em quadrinho. O personagem, ele mora em Nova York, é um advogado americano, padrão americano, e aquilo me definiu o meu futuro profissional. E foi essa a minha inspiração para fazer direito. Que interessante. E por que você decidiu, Nelson, fazer um curso em Bauru, já que você vinha do interior do Paraná? Como é que foi essa transição e essa adaptação à nova vida? Eu tenho um primo que mora em Jaú. Minha expectativa é que eu, fazendo faculdade em Bauru, esse primo me ajudasse a arrumar um emprego em Bauru. Só que quando eu vou para Bauru, eu não consigo um emprego em Bauru. Eu consigo em Jaú. Esse primo arrumou um emprego para mim, através do seu sogro, na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. E lá eu fui ser auxiliar de escritório de RH. O chefe do RH da Santa Casa de Misericórdia do Jaú, Diogo Cerdo Oliva, a formação dele é advogado, mas ele era o diretor de RH e ele tinha um posto de combustível de administração familiar, que foi aí que eu fazia os bicos no final de semana. Ele, vendo minha situação, me ofereceu a oportunidade de ganhar um valor aí, prestando serviço nos finais de semana, juntamente com a família dele. Então, posto com administração familiar, você faz tudo, desde cuidar do caixa do posto, até cuidar da bomba de combustível e lavar carros, né? Então, eu comecei assim, em Jaú, e fazia todos os dias o itinerário Jaú-Bauru com ônibus de estudante. Esse meu ciclo, ele durou aproximadamente 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses. Você conta por que você decidiu fazer direito, da tua mudança, né, para Bauru, e depois vem a estruturação do teu escritório em 1999, né? Se você olhar hoje o teu escritório, assim, tem números que de fato chamam muito a atenção. Então a gente está falando aí em pouco mais de 20 anos, 1.500 advogados, presença em todos os estados do Brasil, quase 50 unidades, além de 8 parcerias mundo afora. Como é que foi a decisão, Nelson, de montar o seu escritório, né? Como é que foi ali o início mesmo, Nascituro? Que desafios e dificuldades você encontrou? E se você puder nos contar algumas histórias de bastidores daqueles primeiros anos, vai ser ótimo. Para fechar, você em algum momento imaginou que o escritório fosse tomar o porte que ele tem hoje? Bom, vou começar pela última pergunta. Nem por sonho eu imaginava que o escritório se tornaria o que se tornou. Como que foi iniciar? Como eu disse, eu trabalhei nos meus 3 últimos empregos com carteira assinada com 3 empresários empreendedores. Tá? Ainda que em áreas diversas, mas todos empreendedores. Tem uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, ou que admiramos, ou coisas assim. Eu diria que essas pessoas causaram em mim uma grande influência, né? Principalmente na área do empreendedorismo, de acreditar e de querer empreender, e realmente buscar realizar algo diverso do que todo mundo optava. Eu me formo, peço demissão do meu último emprego e vou iniciar minha carreira numa clínica médica. Eu tive um amigo durante a faculdade que fazia a 2ª graduação, já ele era médico de formação, estava fazendo o 2º curso, ele era casado com a juíza do trabalho de Bauru. Ele tinha me oferecido, falou para mim, olha, das 8 às 16 eu trabalho na Telesp, antigamente, né, antes da privatização. Das 16 em diante, eu estou na clínica onde, as típicas clínicas do interior, um sobrado com 3 quartos, os quartos são transformados em salas de atendimento, né? Aí ele falou, se quiser usar minha sala durante esse período, fica à vontade. Ele sabia que eu não tinha condições de pagar e a proposta, né, me pareceu razoável. O meu último empregador não queria me contratar como advogado, queria manter eu como auxiliar de escritório. Eu fiz uma faculdade, uma situação bem adversa financeiramente, né, com muito sacrifício. Tirei minha carteira da ordem no meu primeiro exame. Não justificava eu continuar trabalhando como auxiliar de escritório. E eu tinha essa proposta, essa oferta que o meu amigo Cabreira, Dr. Cabreira, me fez. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar assim. Vou para a clínica. Nessa época eu congregava na primeira igreja batista de Bauru. E ali tinha pequenos empresários, né, que
eram amigos. Então eu começo a oferecer meus trabalhos para esse pessoal da igreja ali. Eu ofereço trabalho, né? Cuidar de uma área trabalhista, de uma ação trabalhista, uma execução de um cheque sem fundo, de uma nota promissória não paga, ou mesmo uma defesa, né? De qualquer coisa desse tipo possível, acidente de automobilístico e coisas assim. Então eu começo a trabalhar no meu primeiro leque de relacionamentos. E eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive preguiça. Então o que eu fazia? Segunda-feira eu visitava todo mundo que eu podia. Eu passava, posso passar lá tomar um café? Então eu passava a tomar um café. Desses cafezinhos sempre surgia alguma resenha, alguma possibilidade. Ou com esta pessoa, ou ele acabava às vezes indicando alguém. Então eu não tenho ninguém para me indicar, essa pessoa acabava me indicando. Vai no fulano de tal, eu tenho um amigo ali que está com problema, me indica. Então eu ia pedindo ajuda para esse meu primeiro leque de relacionamento. Esse primeiro leque de relacionamento foi pronto para me ajudar naquilo que podiam, sempre dentro daquele universo, e também me indicando. E cada cliente que a gente pegava, que eu nessa época pegava, o que eu fazia? Pedia uma indicação. Me indica, me recomenda e tal. Então eu fui assim, levei 1 ano para comprar meu primeiro carro, comprei uma Panorama da Fiat, um carro todo batido, 1980. Lembro até hoje dela, ela era beijinha. Comecei com esse carro, depois desse carro eu troquei ele num celular. Ele foi trocado inteiramente num celular, porque eu ganhei uma demanda e acabei pegando um outro carro, né, como parte de pagamento dos honorários. Então começa desse jeito. Aí na clínica eu fiquei mais ou menos quase 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos. Aí quando já tinha mais ou menos uma certa condição, eu aluguei uma sala num prédio lá em Bauru. E nessa época eu já tinha uma estagiária, que era também alguém da igreja, que tinha pedido oportunidade de estágio, era estagiária, doutora Juliana, depois se tornou advogada. Então eu vou para esse meu primeiro escritório, monto esse primeiro escritório. A secretária, que era secretária da clínica médica, foi ser a minha secretária no meu primeiro escritório, mas sempre na pessoa física ainda. E assim eu fui até 1998. Em 98 eu convidei um amigo para ser sócio, na verdade chamei primeiro para trabalhar comigo, ele veio a ser meu primeiro sócio, que é o Adirso de Oliveira. E aí em 1º de janeiro de 1999 nós montamos a Nelson Williams e Oliveira Advogados Associados. Que interessante essa história. Olhando hoje, eu vim inclusive aqui para o escritório, né, a sede num super prédio, e sabedor de que o escritório hoje tem filial em todos os estados, além de várias unidades. Então, muito legal conhecer essa história ali no comecinho, né? E me chama muito a atenção, Nelson, porque você fala do escritório até 99, quando ele começou. 10 anos depois, 1 década apenas depois, vocês inauguram a última filial que faltava para completar todos os estados do Brasil. Como é que foi possível viabilizar esse plano tão audacioso em pouco tempo? Como foi possível entrar em estados considerados bairristas? E uma pergunta que essa me gera muita curiosidade. Como fazer para manter a cultura num crescimento, numa expansão tão rápida? Vamos lá. Eu sou conhecido pelo meu lado, minha veia empreendedora. Nós estamos falando de 1999, 1º de janeiro de 99 é quando a Nelson Williams é fundada. Em 1º de janeiro de 99 eu tinha 28 anos de idade. É importante situar no tempo. Eu tinha 28 anos de idade e já tinha uma condição financeira razoavelmente boa, considerando 4 anos antes. Eu já tenho carros bons, eu já tenho um escritório bom. Eu já estou numa situação muito diferente de 4 anos atrás. Se contar 5, eu estava andando de ônibus. 4 anos é a Panorama. Então eu já tinha uma situação relativamente boa em Bauru. É importante destacar o em Bauru para os nossos ouvintes, que aqueles que não conhecem, Bauru tem uma das faculdades mais tradicionais do interior de São Paulo, que é a Instituição Toledo de Ensino. O ministro André Mendonça é oriundo de lá e é colega de turma meu. Meu colega de turma, nós formamos juntos. A IT tinha o Damásio Evangelista de Jesus como professor. Michel Temer, o presidente, foi meu professor de Direito Constitucional. Fernando da Costa Tourinho foi professor de Processo Penal. O falecido ministro da Justiça, Saulo Ramos, é oriundo da IT. A Instituição Toledo de Ensino ela disputa com as grandes faculdades da capital na quantidade de pessoas que colocam em concurso público. Em Bauru, a grande maioria dos estudantes da faculdade são filhos de advogados, juízes, promotores, procuradores ou empresários da cidade. Eu inicio minha carreira num ambiente totalmente inóspito para quem não tem um sobrenome. Hoje eu sou muito conhecido como Nelson Williams, mas meu sobrenome é Rodrigues. Williams é segundo nome.
É Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Para ficar mais grave, na faculdade inteira eu era conhecido como alemão. Ninguém nem sabia que nome eu tinha. Muitos da faculdade talvez não saibam que o Nelson Williams é o alemão. Até hoje talvez não saibam. Então eu começo num ambiente hostil em termos de concorrência. Se hoje tem muitos advogados, imagina eu em Bauru. Não tenho ERA, não tenho BERA, não tenho sobrenome. Inicio num ambiente hostil em termos de concorrência. Então, eu já vinha me desenvolvendo quando nós montamos a Nelson Williams e Oliveira. Já era bem sucedido. Eu monto a Nelson Williams e Oliveira, advogados associados, aonde? Bauru. Não, em São Paulo. A matriz da Nelson Williams e Oliveira, 0001, é em São Paulo, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Eu pego uma salinha, pro forma, monto a matriz ali, imediatamente monto o CNPJ 0002 em Bauru, porque, de fato, a matriz era Bauru, e monto em São Paulo. Eu tinha alguma coisa em São Paulo? Um cliente, e nada muito relevante. Por que eu monto em São Paulo? Porque, na minha cabeça, as pessoas respeitam muito mais um escritório de São Paulo do que um escritório de Bauru, do interior. Como técnica de venda, de apresentação do escritório, era muito mais robusto eu chegar com um cartão, entregar um cartão, porque na época era a época dos cartõezinhos físicos, entregar um cartão. Nelson Williams de Oliveira Advogados Associados, matriz São Paulo, Avenida Paulista, endereço do Conjunto Nacional, filial Bauru, tal. Olha, tem 2 unidades. Isso daqui me qualifica para prestar serviço em qualquer lugar. E quem nesse país não conhece a Avenida Paulista? Até o endereço foi estratégico. Isso é o quê? Isso é empreendedorismo, isso é visão. Eu tinha 28 anos. Eu conto, e não é soberba, porque soberba é mentira, antes dos 30 anos eu já estava trocando minha primeira aeronave na minha segunda aeronave. Ainda que fosse um avião pequeno, eu tinha um Baron, meu primeiro avião foi um Baron, quem conhece aviação sabe que é um ótimo aeronave, é um Baron, eu troquei num Cheyenne. Então essas características, se você ver, você perceberá, e vocês perceberão, que ela não é do Nelson de hoje, é do Nelson lá do início. Eu já era um empreendedor, uma pessoa que procurava enxergar além da curva, uma visão além, principalmente no segmento advocatício. Porque, veja bem, determinadas coisas que eu falo para advogados soa como uma novidade. Mas no segmento empresarial, industrial, comercial, não. Uma das grandes coisas que eu atribuo a ter me ajudado muito a ter sucesso foi o fato de eu nunca ter trabalhado com nenhum advogado em escritório de advocacia. Imagina que eu faço o curso de Direito inspirado num personagem de história em quadrinho, que não é real. Se fosse real, seria nos Estados Unidos, a advocacia dele, não é no Brasil. Só trabalho com empreendedores em área diversa da do direito, embora tivesse trabalho de assessoria na área trabalhista, né, ali nas empresas, mas proporcionalmente a um escritório de advocacia relativamente irrelevante ou pequeno, e vou para montar meu escritório. E começo com a visão empreendedora. Eu pego a visão de mercado e jogo na advocacia, como se fosse algo normal. Depois, com o passar do tempo, quando começam a vir as pedradas, porque as pedradas não vêm de hoje. De vez em quando o Nelson toma uma pedrada. Não, eu tomava tijolada paralelepípedo quando eu comecei. Então, o que acontece? Eu começo a perceber que o ambiente da advocacia era hostil no seguinte sentido, por um preconceito pelo meu empreendedorismo. Porque nunca vendo o que não tem para entregar, não prometo que não pode cumprir. O que eu fazia era advocacia, sempre foi advocacia. Mas eu tomava pedrada por quê? Porque ele é marqueteiro, porque ele é vendedor, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é... Eu não tomava pedrada porque ele faz trabalho mal feito, ele não é um bom advogado em termos técnicos, não era isso. As pedradas vinham pela forma como eu conduzia o escritório, como eu conduzia o escritório no início, né? Então, isso é um pouco do que o Nelson fez no início. Eu tenho no andar de baixo aqui do nosso prédio uma pequena linha do tempo e lá tem uma apresentação digital do escritório de 2003. Algo feito há 20 anos atrás. É surpreendente a qualidade. Eu contrato modelos para fazer toda a apresentação do escritório. Eu lembro que eu era muito garoto, né, proporcionalmente a hoje, e o cara que faz o papel do Nelson é um senhor já de idade, mas bem de idade. Ele deve ter uns 20 anos, uns 12, 15 anos mais que eu tenho hoje. Eu tinha 28 anos, eu queria apresentar no escritório.
Em nenhum momento eu falei, esse é o Nelson, não sei o quê. Mas era uma apresentação do trabalho que a gente fazia. Olha que interessante, muito, muito bacana como você contextualiza o começo, o empreendedorismo, as ideias que você teve que fazem diferença até hoje, né? Porque é difícil, não é o advogado, você fala advogado empreendedor, é difícil você encontrar um advogado que gosta e principalmente que saiba empreender, que tem essa visão estratégica. Mas por que você decidiu abarcar todos os estados? E você encontrou alguma dificuldade para entrar em algum estado? A pergunta é muito peculiar. É importante destacar que isso foi acontecendo. Em 2003, final de 2003, eu e o Oliveira separamos da sociedade. Quando nós separamos da sociedade, nós já tínhamos 4 unidades. Tínhamos São Paulo, Bauru, Londrina e São José do Rio Preto. Na separação, eu fiquei só com São Paulo. E eu lembro que quando começa janeiro de 1999, eu olho no meu cartão, só tem um endereço. Não tinha mais 4 endereços. E eu me recordo que tinha um advogado que trabalhava comigo aqui em São Paulo. Ele olhou para mim assim e falou assim, nossa, doutor Nelson, que vazio, né? Nós tínhamos um cartão que havia 4 endereços. Nós hoje só temos um. Não dá a impressão que nós retrocedemos? Que nós andamos para trás? É verdade. Vamos abrir mais escritórios. Aí, isso nós estamos falando de 2004. Para abrir um escritório em outro estado, o que é necessário? Você ter uma pessoa capaz de ir para aquele estado, ter clientes e ter faturamento. Em 2004, eu tinha um profissional do Rio de Janeiro na matriz aqui em São Paulo que já queria abrir um escritório no Rio da Nelson Williams. E ele vinha me pedindo. Eu falei para ele, você acha que você consegue? Ele falou, eu consigo. Eu mando ele para o Rio, ele é carioca. Eu tenho uma máxima que eu respeito muito. Em Roma se vive igual aos romanos. Se eu vou abrir um escritório no Rio, tem que ser com um time carioca ou alguém que vá para lá e se integre à sociedade local. Tem que falar a língua local. Tem que conhecer os usos e costumes locais. O Brasil tem dimensões continentais, porém existe sotaques. E há o bairrismo. Isto é uma realidade. Então, vai para o Rio de Janeiro, inicia uma atividade nossa no Rio. Há um outro aqui que queria ir para Curitiba. Também tinha vínculos com o Paraná. Vai para Curitiba abrir a nossa unidade de Curitiba. Tinha uma pessoa no Ceará que tinha feito um convite para ele para abrir uma unidade nossa no Ceará porque o cara ia nos ajudar. Ele ia indicar clientes para nós. Ele já era cliente nosso, ele indicaria se a gente fosse para o Ceará. Ele vai para o Ceará. Eu estive a semana passada no Ceará e tive a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que lá trabalham, que nós estamos indo para uma nova sede na nossa filial do Ceará. E essa sede é 3, 4 vezes maior que a atual que nós estamos. E também é um prédio próprio. Aí eu falei para eles que da nossa unidade do Ceará, da nossa filial do Ceará de 2004, tiveram origem mais 14 unidades. 14 unidades da Nelson Williams têm origem na filial do Ceará. Então, o que eu faço? Termino 2004 com 4 unidades. São Paulo, Ceará, Paraná e Rio de Janeiro. 2005, 2006, não me recordo de ter aberto muito mais filiais. Porém, era uma preparação de novos e potenciais sócios diretores para outros lugares. O Ceará começa a mandar. O Ceará vai parar em Belém, passando por São Luís do Maranhão, vem parar em Salvador, passando por todas as capitais do Nordeste, desce até Minas, Goiás, aqui vai para o resto, Sul, Sudeste, sobe para o Norte também, Acre, Rondônia e tal, e passando, abrindo a última em Palmas. Neste processo, há uma parada em 2008, porque no início da Nelson Williams, de 99 a 2008, a Nelson Williams, a maior área de atuação da Nelson Williams é a área tributária. Antes de 98 era todas as áreas, já era full service, com exceção daquilo que eu não conseguia fazer. Sempre respeitei essas questões técnicas. Mas em 2008 abre-se a maior licitação de terceirização de serviço jurídico do país. A licitação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil queria 2 escritórios por estado, todas as áreas. Mais de 1 milhão de processos. Em 2008 eu tenho acesso ao edital, só que eu não posso participar da licitação. Por que eu não posso participar da licitação? Porque a Nelson Williams não é full service. Eu não tenho atestado de capacidade técnica. Eu não tenho filiais em todos os estados.
Porque não é só ter filial, você tem que ter filial e ter atestado para aqueles estados. Só que para mim, a hora que eu olho o edital, acendeu a luz. Este é o modelo do escritório que a Nelson Williams deve ser. A Nelson Williams deve ser full service, nós devemos estar presentes em todos os estados e devemos dominar todos os estados. E quando eu falo dominar, é ter uma relação pessoal com cada estado. Nós devemos advogar para a sociedade local, para as empresas locais, sermos conhecidos da sociedade local. Compro o edital e não participo da licitação. E uso o edital como um manual do que o escritório se tornaria. E outra, em 2013 haverá outra licitação, porque a licitação só pode ser por 5 anos, daí tem que listar novamente. Eu falei, em 2013 eu participo dessa licitação de tanque cheio. Eu vou voltar com o tanque cheio. Começo um processo de expansão. Até então era focado no tributário, dali começa uma expansão visando full service. Quando em 2010 a gente abre a última unidade em Palmas, ali a gente também já vira a chave e se torna um escritório full service. Por quê? Porque um escritório presente em todos os estados da federação, com estrutura própria, equipe técnica própria, sistemas integrados, único, um escritório único, ele é o sonho de qualquer departamento jurídico de uma grande companhia. Qual é o problema de um departamento jurídico de uma grande companhia que está presente em todo o território nacional e tem processos no país inteiro? Lidar com muitos escritórios. Se você der a ele um escritório único, com atendimento linear, com qualidade, é o sonho. Este é a base para se montar em todos os estados, equipar a estrutura para isso e começamos a oferecer ao mercado esse trabalho. Por quê? Porque eu precisava de atestados de capacidade técnica para 2013. Agora, 2010, 11 e 12 eu quase quebrei o escritório. Toda a riqueza que nós ganhamos até então, começamos a gastar para adaptar o escritório. Porque é outro perfil de profissionais, é outro perfil de trabalho. Pegar contrato era muito fácil, porque o discurso é lindo. Executar o trabalho era algo infernal. Eu brinco que é o 13º trabalho de Hércules. A mitologia diz que ele tinha 12. Eu falo, não, era 13. Esse daqui, o 13º, ele deu pinote. Era poder executar um trabalho nessas condições. 10, 11, 12, eu quase quebro. Mas, ao mesmo tempo, nós gastamos toda a nossa energia para realmente entender como funciona. Buscar profissionais no mercado. E, lógico, pegamos muitos contratos, também perdemos muitos contratos por má execução. Porque é muito complexo. O que eu não dei foi prejuízo, porque a gente não executava, pagava pela não execução. É assim que funciona. E em 2012 a gente já estava com Bradesco, com vários bancos. E eu já estava acumulando um material precioso para 2013, que eram os atestados de capacidade técnica, principalmente de instituições bancárias. Aí em 2013 a situação já está normalizada, aprendemos a executar os trabalhos, aprendemos a lidar com escala, com quantidade de processo, volume. Em outubro, novembro de 2013, abre a licitação. Quando ela abre, nós participamos em todas as áreas, em todos os estados. Praticamente ganhamos todas as áreas, todos os estados. Eram 162 escritórios participando, se eu não estiver enganado, e quase R$1 bilhão de honorários advocatícios. Ali a Nelson Williams desponta, o mercado como um todo começa a nos enxergar, porque até então a gente era meio cavalo azarão, né, correndo por fora. Mas ali a gente começa a ser notado, realmente, pelos grandes players. Este contrato com o banco levou aproximadamente 2 anos de brigas, de demandas. A gente achava que ia assinar o contrato, saiu uma liminar no interior do Mato Grosso. 162 escritórios brigando, vocês imaginam. É briga para todo lado. E, logicamente, não tem cadeira vazias. Alguém acaba tendo que ser apiado da cadeira. E essa pessoa não aceita assim tão fácil. Nós tínhamos a expectativa de assinatura do contrato. Nós não tínhamos o direito do contrato. Então, mas passaram-se 2 anos. Nós viemos a começar somente em 2016, na prática, a executar esse trabalho.
em janeiro de 2016. Aí a estrutura já era grande, tanto é que o Nelson Williams, já nem estava mais voltado para a área de contencioso em escala. Eu já estava ajudando a cuidar da terceirização do escritório, nós já estávamos cuidando de campanhas eleitorais, de candidato fazendo direito eleitoral, societário e tantas outras áreas que acabaram sendo agregadas ao escritório nesse curso de tempo. Mas quando o contrato do Banco do Brasil vem, nós já somos muito grande, temos praticamente todas as instituições bancárias, à exceção de algumas poucas. Foi relativamente simples receber, não que não tenha sido difícil, né? Mas foi relativamente simples. Mas foi um grande passo para o escritório, e porque o escritório pegou essa característica que ele tem hoje. Nelson, isso é o que os nossos ouvintes mais gostam. Bastidores. E você trouxe os bastidores do crescimento do escritório, do motivo pelo qual vocês decidiram ter filiais em todos os estados, do porquê vocês decidiram ser full service, como tudo isso aconteceu. Isso é muito rico e muito legal. E você citou inclusive o exemplo de que o escritório continua crescendo, vocês estão mudando, né, o escritório no Ceará. Natural, toda expansão, todo crescimento tem a sua dor. Como é que vocês fazem para manter metodologia e cultura? Bom, a cultura, eu diria assim, ela é uma das coisas que mais difíceis, porque você lida com pessoas. A grande maioria do time originário que deu início à expansão, ele foi criado todo dentro da própria casa. Então, são filhos da casa que foram progredindo profissionalmente, né, evoluindo tecnicamente e tudo mais. Chega em determinado momento, isso só por si só não é suficiente. Você começa a agregar novos profissionais vindo do mercado, o que também é muito válido. Porque que eu lhe disse, essas pessoas que vêm de outros grandes escritórios, eles trazem uma experiência, uma bagagem que muitas vezes nós não tínhamos. Então eu comecei a buscar no mercado a partir de 2010, quando a gente amplia a estrutura para ser full service, profissionais no mercado. Profissionais que tivessem mais ou menos a mesma visão. E isso como que você faz? Ora através de entrevistas, né? E ora na prática. Teve muitas vezes que as expectativas não corresponderam. Óbvio que tiveram muitas vezes que as expectativas não corresponderam. Porém, eu tenho assim uma sensibilidade muito grande para lidar com pessoas. Eu falo assim, a minha maior virtude é maximizar as virtudes e minimizar vícios de pessoas, a começar por mim mesmo. Eu sempre procurei me ombrear com pessoas que suprissem minhas necessidades onde eu não tenho condições de exercer. Então, e assim a mesma coisa, eu procuro ser para essas pessoas. Muitas vezes elas não têm uma veia empreendedora, eu procuro ter essa veia empreendedora e todos nós colhemos os frutos dessa parceria, dessa união. Então, eu diria assim, é uma união de esforços. Buscamos, a partir de 2010, profissionais no mercado, achamos muitos bons profissionais que, inclusive, tinham mais ou menos a mesma filosofia do escritório, só não eram, como diria assim, ativos, não colocavam em prática isso. E acabamos desenvolvendo. Hoje o escritório atua praticamente em todas as áreas. Eu falo assim, dar-nos o contrato que nós damos a execução. Por que eu falo isso? Porque na minha percepção, a parte mais difícil de um escritório é ter clientes. Eu até postei ontem nas minhas redes sociais que um advogado sem clientes é um leão sem dentes. Não tem sentido, você precisa de clientes. E aí, a partir do momento que você tem o cliente, executar o trabalho também exige o quê? Responsabilidade. Também não. O que ela mais exige é responsabilidade. Se você, dentro do escritório, muitas vezes você não tem uma pessoa com aquela capacidade, o que eu falo? Vamos ao mercado e buscamos o profissional para agregar. Às vezes um contrato ele não pode ser executado por uma pessoa, mas ele pode ser executado por um grupo de pessoas, por outros profissionais. Então, aí o escritório não é um exército de um homem só. Nós temos hoje uma estrutura enorme, com profissionais altamente qualificados, e sempre que necessário, que venha a acontecer de termos algum contrato e nós sentimos necessidade, nós vamos ao mercado e buscamos mais profissionais para nos ombrear na execução desse serviço ou desse trabalho. Sem dúvida, e time é muito importante, mas um time precisa ter um líder, e você é o líder do escritório, você é o CEO, além de fundador CEO do escritório. Como é possível administrar uma estrutura desse tamanho? Renato, eu vou lhe falar assim, para essa sua colocação da liderança. Há uma máxima, um provérbio árabe que ele diz que um exército de ovelhas liderados por um leão derrotaria um exército de leões liderados por uma ovelha. É muito peculiar esse provérbio árabe, né? Um exército de leões liderados por uma ovelha seria derrotado
por um exército de ovelhas liderados por um leão. A liderança ela é fundamental. Palavras convencem, exemplos arrastam. Eu procuro, com a minha liderança, trazer para os meus liderados exatamente essa percepção de que nós agregamos valores. O que faz um grande profissional ser sócio da Nelson Williams e não montar seu próprio escritório? É exatamente o sentimento de que ele tem, de que ele está muito melhor protegido dentro deste escritório e ele está muito mais amparado para desenvolver seus trabalhos aqui dentro do que se estivesse sozinho. A relação de sócios, lógico que passa por afinidade, por amizade. Eu sou padrinho de casamento de vários sócios do escritório. Nós temos sócios que se casaram com sócias e eu brinco que já temos pequenos socinhos, né, que nasceram dessas sociedades. Isso tudo nasceu aqui dentro, tal, mas o profissionalismo, ele impera, ele é vital para o sucesso do negócio. E é um negócio em que todos devem ganhar. É uma relação em que todos devem ganhar. E eu não acredito em relação que apenas uma das partes ganham. Então é isso que eu procuro passar, é isso que eu procuro viver com todos. Todos aqui têm oportunidades proporcionais às suas responsabilidades. Às vezes eu vejo reclamações, né? Mas às vezes paga mal. Depende. Eu procuro acompanhar com muita atenção essa questão da realização profissional da Nelson Williams, das pessoas que na Nelson Williams estão. Como que funciona o escritório? Você tem desde trabalhos que são simples até repetitivos, que possivelmente estão fadados a acabar com o advento da inteligência artificial, até trabalhos com altíssimo índice de complexidade técnica. Quem exerce um trabalho repetitivo, ele sempre vai ter um rendimento proporcional àquele trabalho, ou o que aquele trabalho traz. Uma vez eu lembro que havia uma pessoa que falou que determinado contrato pagava muito mal para os advogados que lá trabalhavam. Falei, mas quanto que esse contrato paga? Paga X, você devia dia proporcional ao número de profissionais envolvidos, realmente era um contrato praticamente inexequível. E nós, para exatamente não ter problema com esse tipo de relação, nós começamos a abolir dentro do nosso escritório contratos que não se justificam você colocar advogados trabalhando. Mas tem que ser advogado, mas não tem pagamento para advogado, é melhor não colocar. Então, são políticas que a gente adota, tal, que é porque você tem que manter a cultura da empresa acesa, você tem que manter o entusiasmo por trabalhar na empresa acesa e as pessoas têm que se realizar, elas têm que se realizar tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E essa preocupação, eu diria assim, ela veio forte na época da pandemia para frente. Porque é tudo muito rápido, as mudanças elas acontecem rápido e você quando está crescendo, quando você sai, vou citar o exemplo da Nelson Williams, você sai do zero absoluto e vai criando uma história, você vai tendo que ir fazendo o caminho e aparando, né? Você muitas vezes tem que voltar para trás para parar o caminho, para arrumar, aplanar o caminho. Então é isso que a gente tem procurado fazer, né? Tem feito, inclusive, e acredito que tem obtido resultado. Sem dúvida, né? É só a gente ver a história, é prova disso. Para fechar essa pergunta, que eu sei que toma muito tempo administrar esse escritório, e a pergunta que muitos me fazem e que o mercado faz: sobra tempo para o Nelson Williams advogar? Eu vou falar assim para você, esses dias não, já tem alguns meses, eu desci até uma filial nossa e fui despachar um juiz, juntamente com um outro advogado nosso. Aí cheguei lá, o juiz ficou muito feliz, pelo menos transpareceu que estava muito feliz com a minha presença, começou a conversar e tal, e nós com os memoriais, né, para despachar. Aí despachamos o memorial e tal. Na hora de eu ir embora, ele olhou para mim e falou assim: doutor Nelson, o senhor ainda advoga? Eu falei para ele: excelência, inclusive eu vim fazer isso hoje aqui. É importante, Renato, que as pessoas entendam que a advocacia ela pode ser exercida de muitas maneiras. Eu diria assim, eu exerço a advocacia todos os dias. Por que eu exerço todos os dias? Porque todos os dias eu estou resolvendo algum problema de algum cliente. E às vezes a grande maioria das vezes não é no judiciário. Não é no judiciário. A gente resolve problemas conciliando, a gente resolve problemas muitas vezes apenas com consulta.
então, ou não deixa nem o problema vir a existir. Eu faço isso todos os dias. Não tem nenhum dia que eu não converso com vários clientes do escritório. E muitas vezes é aconselhando mesmo. Eles marcam reunião comigo, chega lá, ele quer contar um projeto que eles estão desenvolvendo, o que eu acho do projeto. Ele quer saber qual a viabilidade jurídica do projeto e, muitas vezes, a viabilidade econômica, política, o que eu acho que pode acontecer, pode dar errado. Então, isso é advocacia. O que é um advogado? Um advogado nada mais é do que um solucionador de problemas ou um mitigador de danos. Pode ser judicial ou extrajudicial, mas isso é advocacia. Muito bem, muito bom ter a tua resposta para clarear também para o mercado. Prova disso é que o próprio magistrado te questionou sobre isso. E você trouxe um ponto muito importante, que é a inteligência artificial. É um caminho sem volta, isso é fato, né? E o escritório tem quase 500 mil processos. Que a inteligência artificial, você já adiantou, vai impactar o mercado jurídico? Isso é uma realidade. Qual que é a sua visão sobre o tema e o quanto isso vai impactar diretamente os escritórios de advocacia? Antigamente, nós tínhamos mudanças de 10 em 10 anos, cada década. Depois passou a 5, já estamos de ano em ano. Acredito que o ano que vem teremos grandes mudanças. A advocacia, ou aquele trabalho na advocacia repetitivo, esse está fadado a não existir mais. Mas não é só isso, Renato. Há muitas transformações na sociedade. A inteligência artificial ela é uma das transformações, mas a própria desburocratização. Hoje mesmo tivemos uma notícia que para tal serviço não vai mais precisar da presença de um advogado. Nós tivemos a reforma trabalhista, que diminuiu bastante o contingente de ações trabalhistas. Tivemos a reforma do Código Civil, mudou também as características dos processos. Você tem mudanças agora na reforma tributária. Novamente, a depender de conforme for essa reforma, possivelmente vai diminuir muito o número de litígios, muito o número de questionamento, a depender da simplificação que vai ser, entendeu? A diminuição de normas, de tantas normas. A sociedade está evoluindo. Eu vou fazer uma citação aqui, até que é falsamente atribuída a Charles Darwin. Não é o mais inteligente, não é o mais forte, é quem se adapta e que sobrevive. A advocacia, o mundo, o mercado em si está em transformação. É necessário você estar atento e se transformar junto. Vai haver um dia que não será necessário advogados? Não, para mim nesta terra não, porque enquanto existir ser humano haverão conflitos de interesse, será necessária a presença de um advogado. Agora a forma como se presta esse trabalho, essa sim será alterada drasticamente nos próximos anos. Nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Perfeito, e você, Nelson, fala em sociedade em transição, mundo mudando. E o mercado jurídico, ele continua sendo um mercado conservador. E talvez, por você ter um perfil de enfrentamento desse conservadorismo no mercado, que você comentou, até brincou, que recebeu pedras, que recebeu tijoladas. Qual que é o mercado jurídico imaginado pelo Nelson Williams? O mais próximo do americano. O americano é um modelo que eu acredito que seria mais dentro da realidade do próprio mercado brasileiro. Tanto é que quando você tem a oportunidade, eu vou dar um exemplo, a Nelson Williams ela tem uma área de comunicação e marketing. A área de comunicação e marketing da Nelson Williams, hoje, ela é maior que muitas pequenas agências ou agências medianas que nós temos Brasil afora. Quando nós começamos a montar a área de comunicação e marketing, trazendo profissionais de comunicação e marketing do mercado, a hora que eles caíram dentro do escritório e perceberam o tanto de coisa que não podiam fazer e que podem fazer em qualquer outra área, mas não podia fazer dentro da advocacia, porque há um código de ética que, ao meu ver, em muitas questões está extremamente obsoleto. Essas pessoas ficaram bestas. Eles não sabiam que isso era problema em um mercado no ano de 2020, 2017, quando nós começamos acho que se não me engano 2017. Então, as pessoas ficam impressionadas. Agora, isso vai perdurar? Óbvio que não. O direito, a advocacia ou a área do direito, ela é um pouco mais lenta no acompanhar da evolução. E eu acho isso justo, porque também ela não pode andar segundo modismos, né? Ela tem que esperar aquilo estar consolidado, ver se é isso mesmo e mudar. E já tem feito essas novas administrações da própria Ordem dos Advogados, da última eleição para cá, praticamente a gente já percebeu uma mudança muito grande. Veio um pessoal mais jovem também, houve aí uma oxigenação na cultura da própria Ordem, que para mim é muito
muito favorável, né? E todos nós estamos felizes e acredito que se hoje não está contento, com certeza amanhã possivelmente teremos melhores condições e um aclaramento maior quanto ao que será do futuro da advocacia. Perfeito. E o mercado americano que você citou é um mercado realmente muito amplo, muito aberto. Eu brinco sempre que quando você vai no metrô em Nova York, você desce lá as escadinhas, tem lá Disque 1 recuperação judicial, né? Que chega a alguns anos-luz aqui, né, do mercado jurídico brasileiro. E esse, Nelson, é um dos temas que você mais de fato enfrenta, né? Que é o marketing e a publicidade dentro do mercado jurídico. Acho que vale a pena trazer aqui alguns exemplos, né, de campanhas que vocês fizeram recentemente, né? Até para exemplificar. Então, uma delas no jornal Folha, em comemoração ao mês do advogado em 2021. A campanha mais recente nas redes sociais do Advocacia Fora da Caixa, também em comemoração ao mês do advogado, mas nesse ano, né? Você falou de uma flexibilização, mas qual é o limite hoje, na sua visão, da publicidade e propaganda neste nosso mercado jurídico brasileiro? Para mim deveria ser CONAR e CDC, Código de Defesa do Consumidor. Para tudo já tem legislação. Para mim o CONAR deveria se aplicar para a advocacia também, que não estaria muito fora não. Muito bom. De fato, o que a gente sempre fala, né, da regulamentação do próprio mercado se regulamentar, né? Eu tive a oportunidade, antes desse nosso episódio, os episódios 82, 83, 84, 85, foi um especial mês dos advogados com presidentes da OAB e foi muito interessante também ter essa visão mais moderna que eles têm, né? Que eu sei, a OAB não tinha alguns anos atrás, então foi muito bom ouvi-los e ouvir você também. E já chegando no final do nosso bate-papo, antes da pergunta final, que é sobre os conselhos, eu sei que você tem vários, você tem uma carreira sólida, muito bem estruturada. Você se arrepende de algo? Até onde você quer chegar? Bom, eu me arrepender de algo, eu diria assim, eu me arrependo da forma, né? Tem uma frase de David Bowie, que eu gosto muito, que ele fala que é a vantagem de ficar velho é que nós nos tornamos a pessoa que nós sempre deveríamos ter sido. E com o passar da idade e do tempo, né, vai se tornando mais experiente, você percebe que muitos problemas que você teve na condução da sua vida, quer seja pessoal, quer seja profissional, foi pela forma, não a ideia em si. Eu não me arrependo das minhas ideias, dos meus caminhos tomados. Eu me arrependo pela forma como eu os tomei e como eu fiz. Então, se há um arrependimento, eu diria pela forma, não pelo caminho, né? Não pelas decisões tomadas, mas poderia ter feito. Tive atrito com pessoas, com sócios, que eu poderia ter tido mais paciência, poderia ter tido, de repente, mais diálogo, teria feito a mesma coisa, a mesma decisão, mas teria sido menos traumática. E também outras decisões aí que a gente tomou, que eu acho que poderia ter esperado mais, foi muito precipitado, não era o tempo e tal, mas acabou se ajustando. Então, nesse sentido, eu falo que esse é um arrependimento. Eu vou falar para você assim, é difícil chegar aonde nós estamos. Era mais difícil sair de onde saímos e chegar onde chegamos do que daqui para onde queremos ir. E para onde nós queremos ir? Você quer evoluir sempre, sabe? Os problemas da vitória não são muito menos do que os da derrota, só são diferentes. Porque o que acontece? Você tem problemas de administração, você tem problemas de estar preocupado com o que será o futuro. Pelo tamanho que nós temos, nós não podemos fazer mudanças bruscas. Eu costumo comparar com o transatlântico. Para fazer um 180 graus, eu preciso de uma distância enorme, né? E tempo e espaço. Então, você administrar um escritório do tamanho da Nelson Williams é necessário cautela constante, permanente. Para quê? Porque, veja bem, descer é mais fácil do que subir. Então, há uma preocupação não apenas em se manter e evoluir. Eu falo hoje melhor que ontem, menos do que amanhã. Eu preciso amanhã ser melhor do que eu era hoje. Mas também eu não posso, tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso ser pior. Eu posso começar a andar para trás. Então é uma preocupação permanente de se manter e evoluir. Eu acho que a evolução ela não para. A sociedade ela evolui e evolui para melhor. E se nós ficarmos parados, com certeza seremos atropelados pelo trem da história. É isso, chegar ao topo é difícil. Mas se mantém ainda mais. Eu sempre brinco, a gente está sempre em busca do topo, porque se a gente chegar lá no topo, a gente começa a descer, então estamos sempre buscando. Nelson, para fechar, sobre algum conselho para os nossos ouvintes? A máxima, coragem, resiliência e planejamento. Coragem para dar passos. Resiliência para aguentar as adversidades. A vida não é um mar de rosas e nem um céu de brigadeiro. Haverá tempos difíceis e você deve estar preparado para se adaptar a novos tempos e muitas vezes se reinventar e planejar a vida, né? Ainda que o imprevisto às vezes mande lembrança, você tem que ter o mínimo de planejamento. E eu sempre bato nisso. Essas 3 teclas são vitais para o sucesso de qualquer empreendimento ou empreendedorismo para que ele seja aplicado, né? Isso vale para mim, na minha percepção, não apenas para o direito, mas para todas
todas as áreas. Coragem, resiliência e planejamento. Vital. Sem esquecer também de 3 pernas necessárias para o sucesso de qualquer escritório de advocacia. Técnica, institucional e administrativo. Tenha técnica. Não negligencie no institucional, porque de nada adianta você ter muita técnica se você não tiver onde aplicar. Você precisa de clientes. E o que traz clientes é o institucional. E é necessário você ter uma boa dose de administração. A administração, ela durante muito tempo foi negligenciada na minha vida. Eu terceirizava ela e não me preocupava muito a quem eu estava terceirizando. Se essa pessoa que cuidava da administração, ela tinha qualificação técnica para cuidar da administração. É necessário você administrar bem. E se fizer isso desde o início, com certeza o sucesso é garantido. Maravilha, fechamos com chave de ouro, conselho para os ouvintes, conselho para os escritórios. Nelson, obrigado pela oportunidade de ajudar a contar essa sua história tão bacana, muito rica, que eu tenho certeza que vai inspirar os nossos ouvintes. Foi um prazer te receber. Obrigado. Prazer é meu, muito obrigado. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.